Olá, meus amigos, boa tarde a todos, Paz do Senhor. Estamos uma vez mais aqui no Facebook para realizarmos mais uma live. Não é mais uma live, é a live que vai falar sobre sinais dos tempos, Apocalipse, e eu vou ter o prazer de conversar e aprender com o meu pastor Samuel Rodrigues Moreira. Nós estamos aguardando ele aqui para nós iniciarmos esta live. Enquanto isso, eu quero convidar você para, se possível, estar compartilhando esse link com os seus amigos, em especial você que tem irmãos, colegas que apreciam esse tema sobre os sinais dos tempos, o Apocalipse, e tenho certeza que será um tempo de muito crescimento, de muito enriquecimento, não só de conhecimento, mas também enriquecimento espiritual. E você é nosso amigo, convidado, muito bem-vindo, tá bom? Deus te abençoe, abençoe você, sua família, que você possa estar tendo um sábado, provavelmente, se você mora aqui na região sul, bastante frio, mas aquecido pela presença do Senhor nosso Deus, tá bom? Estamos só aguardando o pastor Samuel, ele chegar por aqui, e nós já vamos iniciar a nossa live. Todos são muito bem-vindos. Já temos alguns amigos por aqui, e nós faremos o Facebook nos indicar, Os irmãos sabem que o Facebook ele indica alguns para mim, indicam outros para o convidado, e cada um na sua ponta aí também acaba tendo essa indicação. Então, muito em breve vamos iniciar a nossa live. Deus abençoe a todos, é um prazer. Já estamos tradicionais aqui no Facebook, e isso é muito bom. Vamos ver aqui, temos aí o Samuel Santos, a minha amiga Cristiane Cardoso, o Dr. Guilherme Falcão, logoterapeuta, teólogo, pastor, meu amigo também, é uma honra. A irmã Lu Vaz Martins, as minhas Sayomaras, esposa e filha, o Rafael Dias Dobner, a Cristina Silva Nascimento, a Regina da Silva, Elias Silvano, olha só gente boa, Muito bem, vamos só aguardar aqui o pastor Samuel chegar e vamos enviar para ele o convite, tá bom? Se você tiver alguma questão dentro do tema proposto e você quiser fazer uma tabelinha, trocar ideia com o pastor Samuel, mande a sua questão. Eu não vou prometer que nós vamos responder todas elas, porque ficamos também sobre a questão do tempo. Então nem sempre, às vezes o assunto ele desenvolve, E é uma live, tem entendido que não pode ter um tempo muito extenso, Tem que ter um tempo razoável. Então, mas se você quiser, pode mandar, tá bom? Vai curtindo, vai compartilhando, vai se ajeitando aí no banquinho, tá bom? Deus te abençoe. Meu desejo é que você tenha um final de semana ricamente abençoado. Pastor Júlio Dornelles também nos dando a honra da sua presença conosco. Muito bem, sejam todos muito bem-vindos aqui na nossa live. Lembrando que o tema da live, Sinais dos Tempos, Apocalipse. É bom a gente destacar que esse tema ele tem sofrido, como muitos temas bíblico-teológicos, uma defasagem e uma crítica ácida. Ao longo do tempo isso foi corriqueiro, em todas as épocas isso aconteceu, mas nesse tempo presente, tempo final,
nós temos visto um crescente movimento contrário à sã doutrina da palavra de Deus, né? E nem sempre com base bíblico-teológica, mas é uma crítica assim, sem fundamentação. Mas hoje, por conta das plataformas digitais, por conta dos movimentos, isso acaba tendo uma proporção muito grande, né? Algumas pessoas mal intencionadas, outros até mesmo por desconhecimento, acaba criando um factoide. Mas aí esse barulho todo assume uma proporção muito grande. Então a razão dessa live é também a gente resgatar o lugar da doutrina bíblica, a sã doutrina da palavra de Deus, e que todos nós possamos ser alcançados, impactados pela palavra do Senhor. Tá bom? Então essa é a proposta da nossa live. Nós temos o interesse, não é de criar polêmica, apesar de que o tema escatológico, o tema bíblico voltado aí para o Apocalipse, ele geralmente gera um debate, né, de ideias, e o debate de ideias sempre é bem-vindo. Eu vou repetir que debate de ideias, e não debate de suposições, debate de achismos. Temos muito achismos hoje. Tem muito pseudo-teólogo, né? Pessoas formadas, com todo respeito, né? Formada em instituições, e às vezes nem tem instituição por trás, não tem um respaldo eclesiástico, não tem um respaldo de uma faculdade séria, não tem um respaldo de um legado doutrinário, e a pessoa, sem conhecer, ela sai propalando algumas ideias, teorias que achou bonito, porque ouviu falar, porque alguém na internet falou, né? Um espiritual influenciador, né? Já que hoje tem influenciador de todas as áreas, influenciador da saúde, influenciador ah, motivacional, influenciador na área do marketing e por aí vai. Também tem os influenciadores espirituais, que nem sempre é um teólogo, nem sempre é um pastor, nem sempre é estudioso metódico da palavra de Deus. Então a razão de nós estarmos, olha aqui, estarmos realizando essa live é para que você tenha que convidando o pastor Samuel Rodrigues Moreira, que já está nos assistindo. Ele vai receber o convite e, ao concordar com o meu convite, né, o Facebook vai dividir a tela, tá bom? Tenho certeza que vai ser um tempo precioso. Sim, pastor, já estou vendo, já mandei o convite, é só questão de tempo, aí o senhor vai receber o convite e o Facebook seguramente vai dividir aqui as telas e nós vamos já iniciar a nossa live. Ok? Só um minutinho, meus irmãos. Essa live com temas centrais dos tempos Apocalipse. Todos são muito bem-vindos e se preparem para o que Deus estará fazendo. Deixa eu mandar de novo aqui. Nós estamos só aguardando o pastor receber aqui. Já mandei um novo convite. E vamos estar iniciando, tá bom? Eu estou bastante empolgado com esta live. Acredito que as dificuldades também é uma forma da gente entender que Deus vai falar conosco. Temos mais pessoas chegando, né? A pedagoga Fátima Pacheco, teóloga, Francisco Santos, de Almirante Tamandaré, nosso obreiro, companheiro ministerial. Deus o abençoe rica e poderosamente. Claudinei Mendes Soares também está assistindo. Só gente boa aqui, né? Da mais alta qualificação. Muito bem. Estamos só aguardando aqui a parte
técnica do Facebook me permitir falar com o meu pastor. Eu já estou aguardando. Casal também está conosco. Carmo Ruth Lima, Deus abençoe. Ruth, Rony, Deus abençoe ricamente vocês. Também pastor Tiago Aparecido Quevedo, muito bem-vindo. Gente boa, hein? Estão nos assistindo. Estamos só aguardando aqui finalizar o processo técnico de nós dividirmos a tela. Já até foi enviado para o pastor Samuel, mas por alguma razão nós também não estamos conseguindo finalizar o processo. Mas a todos vocês, a paz do Senhor, tá bom? Os que estão mandando a paz. Os que mandam olá, o nosso olá. Satisfação de rever alguns, de encontrar outros que há tempo que nós não víamos. Muito bem, vão se ajeitando na poltrona aí, pega a pipoca. Você não vai maratonar a sua série hoje, você vai aprofundar o conhecimento na palavra de Deus, que eu acho que é muito melhor, né? Não é ruim, não é pecado você assistir a sua série, desde que não seja contra os princípios da palavra de Deus, mas é muito melhor a gente estar, né, saboreando a palavra do Senhor. Irmãos, e é o Inácio, Pai do Senhor, meu irmão. Olha só, eu acho que agora vai. Acho que agora vai. Só um pouquinho, estamos aguardando o Facebook finalizar o processo para nós incluir pastor Samuel nessa transmissão. Irmão Itamar Moura, um abraço, Deus abençoe também, estamos assistindo. Olha só, né? Muita gente boa nos dando a honra da sua presença. Sabadão gelado, mas o coração está inflamado com a presença do Senhor, nosso Deus. Muito bem. Eu acho que o Facebook não está colaborando, né? Já tivemos uma dificuldade também semana passada, né? Para quem estava aqui. Mas estamos tentando todo possível nós realizarmos essa live. Tenho certeza, expectativa, essa é a minha fé. E como eu estava dizendo, meus amados irmãos, a teologia, especialmente a escatologia, é uma área muito urgente, necessária para nós estarmos, né, estudando. Eu não sou perito no assunto, eu conheço o suficiente para conversarmos sobre o tema, mas eu estou muito bem assistido, né? Confortavelmente acompanhado do meu pastor. Irmão Frank Maus, o irmão Vinícius da Cruz, olha só, hein? Gente boa, se achegando à nossa live. Todos vocês são muito bem-vindos. Nós vamos iniciar assim que o Facebook ele liberar o meu pastor para participar da live. Eu até mandei o convite, mas por alguma razão o Facebook não finalizou. Mas eu creio que já vamos iniciar. Está aqui de novo. Vamos lá. Mandei de novo, pastor Samuel, o convite. É só você observar aí nas notificações e aceitar o meu convite. Já enviei novamente para o senhor o convite. Muito bem. Estou aqui sendo assessorado pela minha esposa, a Sayomara, também está me ajudando. E Osni Vogler, né? É da família, eu acredito que seja tio, né? Muito bem-vindo também à nossa live. O Facebook finalizar e dividir a tela para nós iniciarmos a nossa
transmissão. Vamos lá. Muito bem, meus irmãos. Estou adicionando uma vez mais, terceira vez. Vamos ver se agora... Oliveira, não sei se é a irmã Emanuele, se é Eduardo, enfim, é o Oliveira. Seja bem-vindo também à nossa transmissão. Se o seu interesse é sinais dos tempos e o Apocalipse, você está no lugar certo, tá bom? Em breve vamos iniciar a nossa live. Estou aqui para ter um problema técnico com o Facebook. Mas eu, enquanto isso, né, estou muito bem acompanhado, porque já passamos de 20 interações de irmãos, né? Alguns já entraram, saíram, alguns retornaram, e é assim mesmo, né? Estamos tentando realizar a nossa live, tá bom? Para que tudo aconteça, tá bom? Tenho certeza que Deus está no negócio, né? Vamos aguardar um pouquinho mais. Os que estão chegando agora, a minha gratidão da sua presença, da sua companhia. Deus abençoe sua vida, abençoe a sua família. Deus te dê um final de semana ricamente abençoado. Tempo de pandemia, estamos em tempo de reclusão, mas estamos em tempo também de buscar o nosso Deus. Pastor Gerson Silva, Pai do Senhor, meu nobre, Deus abençoe sua vida, também seu ministério. É muito bom tê-lo conosco. Muito bem. Estou enviando mais uma vez o convite. Eu sei que alguns irmãos estão aí já. Pastor, mas aí, vai sair ou não vai sair a live? Irmão, não depende só de mim, né? Eu dependo do Facebook, né? E o Facebook não está colaborando comigo, nem com o pastor Samuel, não está finalizando o processo que é permitir que o pastor Samuel ele receba para nós fazermos aqui a transmissão. Os irmãos têm ideia, já mandei 4 convites, né? O pastor Samuel provavelmente ele está recebendo e está aceitando, mas a parte final o Facebook não está fazendo, né? Meu amigo Romano Silva Júnior, lá da cidade de Paranavaí, minha cidade natal, um abraço. Bom tê-lo comigo aqui. Gente boa, né? Muito bem. Irmã Valdirene Pires também está conosco. Deus te abençoe. Também o irmão Alexandre, seu esposo. Muita gente boa participando aqui da nossa live. Eu estou pedindo, né, reiteradamente a sua compreensão, porque o Facebook ele está tentando criar um problema entre eu e meu pastor, porque eu não estou conseguindo realizar a live com ele. Já desde semana passada nós tínhamos agendado essa data e não foi possível. Paula Somavila, da faculdade, acho que é o Nila, né? O Nina, perdão, antiga faculdade de São Brás, trabalhamos junto. Ela diz, está com saudades, né? Senão é que a gente era um bom funcionário, né? Te deixa saudades onde passamos. Prazer, Paula. Tá bom receber você aqui. Deus te abençoe você, sua família. Foi um bom tempo que nós trabalhamos junto na Faculdade de São Brás. Um abraço ao professor Silvio, também é o diretor-presidente da faculdade, o Nina, os demais também, o Wagner, diretor, gente boa, né? Então, a minha grata satisfação de rever alguns amigos por aqui. Isso, Faculdade Unina. Já fiz propaganda de graça, hein? Olha que benção, né? Para mim, que a gente faz propaganda de graça, não tem problema. Se você quiser fazer uma boa pós-graduação online,
Procura aí Faculdade Unina na internet e vai ser uma bênção. Muito bem, eu falei de Paranavaí, minha cidade natal, né? Mandei um abraço para o Romano também, aí a sua esposa, sua família, os demais amigos também, na região noroeste do Paraná. Lá o inverno é 30 graus, né? E é uma benção. Bem, meus irmãos, eu vou dar mais uns 5 minutinhos. Se nós não conseguimos finalizar o procedimento aqui, vai ser o tempo que nós passamos juntos, né? Talvez fique para nós matar um pouquinho a saudade, né? O Facebook aí nos conectando. Eu vou procurar aqui se o pastor Samuel continua aqui na listagem, tá bom? Para quem está chegando agora, a live que nós estamos pretendendo fazer é uma live voltada para o tema da escatologia, né? Os sinais dos tempos e o apocalipse. Semana passada aí e hoje nós estamos com dificuldade técnica, né, de realizar esta live, mas creio eu que teremos condições. Uma hora o Facebook vai se converter, né? Eu acho que o Facebook não deve estar muito crente. Deve estar assustado com o tema, né? Não sei. Os irmãos sabem que tem muitas questões por trás, né? Eu acho que eu vou orar para o Facebook para ele se converter aí, para ajudar um pouquinho mais para nós fazermos essa live. Irmã Elizabeth Romano, família Romano em peso aqui, hein? Olha que benção, irmã Elizabeth. Deus abençoe, Pai do Senhor, irmã. É uma cantora, uma levita que louva o Senhor belíssimamente bem. Eu e minha esposa gostamos de ouvi-la. E a irmã está devendo uma visita na igreja, que eu pastoreio. Fica aí, né? Publicamente o convite, irmã Elizabeth. Deus abençoe. Para quem não sabe, a Elizabeth é irmã do meu amigo Romano. Gente boa, né? Muito bem. Pastor Samuel, vou mandar mais uma vez aqui o convite para adicionar. Quem sabe agora o Facebook, né? Ele tenha se convertido. Paranavaí que espera, pastor. Obrigado, meu Romano. Eu sei disso, né? Temos muitos amigos aí em Paranavaí. Aliás, falar em Paranavaí, irmão Romano e amigos de Paranavaí e do Facebook. No dia 5 de setembro, feriadão, final de semana prolongado, dia 5 é um sábado, farei uma live com o pastor Zedequias, pastor da Assembleia de Deus em Paranavaí, amigo meu, doutor, advogado, teólogo, ainda é crente, né? E ainda é crente. Então, no dia 5 de setembro, fomos uma live com o pastor Zedequias. Estou aqui com olha aí, consegui, pastor Samuel. Glórias a Deus. Glória a Deus. Eu estava aqui, pastor Samuel. Isso, assim mesmo, exatamente. Eu estava aqui dizendo, pastor, que eu acho que o Facebook ele precisava se converter, porque ele não está ajudando a gente a fazer essa live. Mas graças a Deus agora deu certo. Deus ouviu minhas orações aí, finalmente conseguimos, né? Tá fazendo aqui uma sala com os meus amigos de Paranavaí, amigos da Faculdade de São Brás, e finalmente o senhor chegou, né? Deixar o senhor se acomodar, arrumar certinho a câmera, e nós já vamos Glória a iniciar Deus. a nossa live. Pastor Samuel, satisfação de rever o Senhor, né? Eu estava aqui já um pouco mais angustiado, né? Porque será que de novo não vou conseguir fazer a live com o meu pastor? E finalmente estamos conseguindo. Então, eu queria que o senhor pudesse saudar aí os nossos amigos nessa tarde fria aqui em Curitiba, pastor. Queremos cumprimentar a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus, uma paz que nós estamos precisando muito, porque eu sei que nestes tempos, muitas vezes temos uma tendência de nos deprimir, de ficarmos angustiados, mas temos que ter a convicção de que o Senhor está conosco e que o Senhor está cuidando de cada um de nós. O mundo está nesta situação, a gente sabe que para a nossa geração é bastante inusitado, porém, Deus está no controle de todas as coisas, né? Então, nós Amém. podemos ficar tranquilos e esperar sempre no Senhor. Amém. Obrigado, pastor, mais uma vez pelo seu aceite ao meu convite, singelo convite. Para mim é muito honroso, né? Eu e meus amigos, a nossa igreja, Jardim Vitória também, o nosso campo eclesiástico, enfim,
os amantes da teologia, em especial da escatologia, poder ouvir um tema sobre esse. Eu já tinha aqui antecipado, pastor, que assim como outros temas, Sinais dos Tempos, Apocalipse, tem sido assim combatida ferozmente nos últimos dias. Por isso a importância dessa live, né? Então eu estou muito confortável porque vou poder ouvir uma vez mais o Senhor e aprender mais da palavra do Senhor. Para começarmos, pastor Samuel, se eu posso começar aqui até para ganharmos o Ó, tempo, né? Pastor podemos. Samuel, nos diga, é uma pergunta bem direta, pastor, quando se dará o arrebatamento? E já vou engatar uma segunda pergunta. Que sinais, pastor Samuel, haverá indicando a iminência do arrebatamento? Bem, eu quero começar dizendo que o arrebatamento pode acontecer a qualquer momento. Segundo a palavra de Deus, Jesus falou e está registrado em Mateus capítulo 24, versículos 40 até o 42. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Muitos pensam que Jesus arrebatará a igreja apenas em algum momento caótico do planeta. Porém, a Bíblia nos dá a entender o contrário. Veja que duas pessoas moendo, duas pessoas no campo, e nós precisamos estar vigilantes, porque não sabemos o momento exato. Jesus também falou sobre os dias da sua manifestação em Lucas 17, versículos 26 a 29, e como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e os consumiu a todos. Como também, da mesma maneira, aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e os consumiu a todos. É claro que os tempos de Noé, diz a Bíblia, eram tempos de violência, de extrema corrupção generalizada do ser humano. Nos dias de Ló, semelhantemente, a terra havia se corrompido, a imoralidade prevalecia. Mas parecia que a sociedade estava vivendo normalmente, nas suas diversões, nos seus compromissos, sem perceber que os sinais estavam indicando para eles uma iminente destruição. E Jesus está nos advertindo: olha, vai ser assim quando se der o momento do meu retorno. O importante não são os sinais em si, mas a intensificação destes sinais. Sempre houve pecado neste planeta Terra desde a queda de Adão, sempre houve imoralidade, desastres naturais sempre aconteceram. Jesus falou sobre terremotos, guerras, rumores de guerras, pestes, etc. Isto tem sempre acontecido ao longo dos séculos. Porém, ultimamente, os sinais estão se intensificando. Por exemplo, a quantidade de terremotos ocorridas apenas no século XX é maior que todos os terremotos ocorridos nos 19 séculos anteriores. No século XXI, já tivemos o tsunami na Ásia, com quase 300 mil vítimas, também tsunami no Japão, terremoto no Haiti, e depois uma série de terremotos vem acontecidos no planeta. A atual pandemia não deixa de ser mais um sinal. Grandes catástrofes, secas, incêndios, inundações, tornados, vulcões. Acredito que um grande sinal é a restauração de Israel como nação. Agora, foi falado aqui sobre sinais, então eu estou dizendo que o mais importante
não são os sinais em si, mas a intensificação dos sinais. Agora, nós devemos estar sempre. Se não fosse necessário essa vigilância, Jesus não teria nos alertado. Ele está dizendo que é preciso que a gente vigie, né? Eu espero que essa situação ficou bem esclarecida. Amém. Obrigado, pastor. Aliás, estou falando assim, eu me lembrei de uma ilustração de que, aliás, eu sempre uso ilustração quando falamos sobre os sinais da volta de Jesus. Eu comparo uma viagem nossa aqui de Curitiba para Ponta Grossa. Então, quando saímos aqui de Curitiba, a gente já encontra uma placa assim, Ponta Grossa, sei lá, 110, 120 quilômetros, né? E depois de muitos quilômetros, talvez chegando lá nos 50 quilômetros, tem uma segunda placa, Ponta Grossa, 50 quilômetros. Levamos aí 70, 60 quilômetros menos para ter uma nova placa. Mas à medida que nós vamos aproximando de Ponta Grossa, aí a frequência das placas vão se aproximando, né? 10, 5, 3, 2, 1, 500 metros, 300, 200. Então, eu comparo muito isso também, né, com relação à volta de Jesus. Nós estamos vendo não somente sinais, como o senhor bem colocou, pastor, é um volume muito intenso de sinais que estão clamando claramente de que Jesus está às portas. Aproveitando, pastor Samuel, eu queria já, com o que eu tinha anunciado inicialmente, sabemos que existem, pastor Samuel, várias escolas teológicas a respeito dos acontecimentos escatológicos. O que o senhor poderia nos esclarecer a respeito dessas interpretações tão diferentes entre os estudiosos da palavra de Deus, pastor Samuel? Eu quero responder essa pergunta, é muito interessante, muito importante. E, claro, nós não vamos aqui fazer um debate muito teológico. A gente está fazendo uma live, eu sei que tem muitas pessoas nos ouvindo, mas eu vou dar um resumo das várias interpretações que se fazem a respeito, digamos, do Apocalipse ou da literatura apocalíptica, porque nós não temos literatura apocalíptica na Bíblia Sagrada apenas no Apocalipse. Nós temos Mateus 24, 25, nós temos Lucas 21, nós temos Marcos 13, além de Daniel, partes de Zacarias, Malaquias e outros profetas no Antigo Testamento. Então, quanto à literatura apocalíptica, nós temos 4 escolas principais. Uma, chamada de futurismo, em que os acontecimentos, a partir de Apocalipse 4, Apocalipse 1 é uma introdução, 2 e 3 é a carta às igrejas, então, a partir do 4, estão no futuro, isto é, após o arrebatamento da igreja, que é o fator desencadeador dos acontecimentos apocalípticos. Existe uma outra escola, chamada preterismo, asseverando que tudo já aconteceu, com exceção da volta de Jesus. Existe uma outra corrente teológica, chamada de historicismo, afirmando que os eventos narrados na literatura apocalíptica são históricos, não são proféticos. E sobre o anticristo, eles dizem, como a Bíblia mesmo já diz, vários anticristos já surgiram, e esse anticristo mencionado no Apocalipse é apenas um. Alô, pastor? Está me ouvindo? Está bloqueada aqui a sua imagem. Bom, meus irmãos, aqui, pelo menos para mim, está a imagem congelada e o áudio ele não está chegando. Enquanto nós vamos verificar o que está acontecendo. Voltou. Acho que voltou, né? Agora voltou, Volta. pastor. Pode. Aí, Estava na tá bem. segunda escola. A segunda escola que, digamos, é o preterismo, né? Asseverando que tudo já aconteceu, com exceção da volta de Jesus. Depois tem o historicismo, afirmando que os eventos são proféticos. E quando a literatura apocalíptica alude ao anticristo, eles dizem,
Até a Bíblia diz que vários anticristos já surgiram, e esse anticristo mencionado no Apocalipse é apenas um referencial a respeito desses vários anticristos. Mas a gente sabe que, embora os acontecimentos proféticos às vezes vão se repetindo em uma certa escala, mas no final tem o acontecimento pleno. E existe também uma quarta escola chamada idealismo, no qual a narrativa da literatura que está no Apocalipse e na literatura apocalíptica é apenas uma narrativa sobre a luta entre o bem e o mal, sem elemento profético. Mas eu vou dizer qual é a posição que nós assumimos. Depois, em relação ao futuro do povo de Deus, povo de Israel, existem também várias escolas. E a gente está falando sobre isso porque isso se interliga, né, numa trama que vai dar um panorama geral da profecia bíblica. Existe a escola do aliancismo, dizendo que Deus não tem mais compromisso nenhum com Israel. A igreja substituiu Israel. Existe o neoaliancismo, que é mais ou menos semelhante, eu não vou entrar em muitos detalhes. Depois existe o dispensacionalismo clássico. Nesta corrente, a igreja hoje é o povo de Deus, claro, mas a aliança de Deus com Abraão permanece. Estamos em um período parentético, o tempo dos gentios. É o intervalo entre a 69ª e a 70ª semana da profecia de Daniel. As dispensações são a da inocência, da consciência, do governo humano, a patriarcal da promessa, a da lei. Agora estamos na sexta, que é conhecido como a dispensação da graça e da igreja, etc. E existe uma outra corrente que fala do dispensacionalismo progressivo, mas, na verdade, eles acabam se distanciando da dispensação clássica, e aí o milênio é relativizado. Agora, em relação ao milênio, existe o pré-milenarismo, o amilenarismo, que diz que o reino eterno começou com a cruz e é eterno, o pós-milenarismo, asseverando que o milênio começou na primeira vinda de Jesus, com a sua vitória sobre a morte, e será concluído com a segunda vinda de Jesus, aliás, pós-milenarismo, desculpe, será concluído com a segunda vinda de Jesus em glória. Essa é a terceira corrente em relação ao milênio. Em relação à grande tribulação, e aqui tem muitas controvérsias, existe a corrente teológica chamada pré-tribulacionismo, que o arrebatamento acontece antes da grande tribulação e desencadeia os acontecimentos das profecias apocalípticas. E tem o mesotribulacionismo, em que se diz que o arrebatamento vai acontecer no meio da grande tribulação. E tem o pós-tribulacionismo, dizendo que o arrebatamento da igreja ocorre após a grande tribulação. Eu sei que eu falei aqui de várias correntes e talvez algumas pessoas queiram melhores esclarecimentos, então você assiste essa live, ela vai ficar gravada, né? E depois faça pesquisas. Nós temos literatura, especialmente da CPAD, e falando desses acontecimentos, inclusive um importante livro, O Calendário da Profecia, do Antônio Gilberto, e tem também o outro do Ciro, esqueci o sobrenome dele agora, acho que é Zimbotti, se não me engano. É? Ciro Esse Sanches. mesmo aí. Ciro Sanches. Ciro Sanches. Então, você pode se esclarecer melhor. Mas vamos resumir agora. Nós, da Assembleia de Deus, conforme nossa declaração de fé, publicada pela primeira vez em 1916 pela Assembleia de Deus Americana, e a última declaração de fé, já agora, da nossa CGADB, publicada em 2017, nós cremos, em relação ao Apocalipse ou à literatura apocalíptica, nós somos futuristas, isto é, após o capítulo 4 do Apocalipse, os acontecimentos estão no futuro. Os acontecimentos estão no futuro. Capítulo 1, Jesus se apresentando. Capítulo 2 e 3 resume a era da igreja. E no capítulo 4 já é pós-arrebatamento. Então, nós somos futuristas em relação à literatura apocalíptica. Em relação ao povo de Israel,
nós adotamos o dispensacionalismo clássico. E assim nós estamos no tempo dos gentios, na dispensação da igreja. O arrebatamento, que será o próximo grande evento, vai desencadear os demais eventos futuros. O arrebatamento da igreja vai comportar também o nosso galardão no tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro. Aqui na terra, a grande tribulação. Depois Jesus volta em glória para concluir o período da grande tribulação e começar o reino milenial, que nós acreditamos um reino literal, tendo Jerusalém como capital mundial, e depois dos 1000 anos, o juízo final. Em relação à grande tribulação, cremos no arrebatamento antes da grande tribulação. Somos pré-tribulacionistas, portanto. Isto não significa que a igreja não sofrerá tribulações, mas existe diferença entre tribulações e grande tribulação. Por exemplo, Jesus nos advertiu em João 16:33, tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Certamente estamos atravessando o princípio de dores, conforme Jesus falou em Marcos capítulo 13, versículo 8, porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá terremotos em diversos lugares, e haverá fomes e tribulações. Não está falando da grande tribulação aqui. Estas coisas são os princípios das dores. E em Romanos, capítulo 8, versículo 22, tem uma palavra muito interessante, porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Olha aí, princípio de dores, dores de parto. Princípio de dores, digamos, a mulher que está grávida, chega um período que começa a sentir algumas dores relacionadas às contrações, tipo das dores. Mas depois, quando o parto está se aproximando, as dores são mais agudas e mais intensas, até o nascimento da criança. E no caso dessa alegoria aqui, o nascimento da criança seria a revelação dos filhos de Deus no arrebatamento da igreja. Eu espero que eu fui bem claro aqui sobre o nosso posicionamento. Não deixei de mencionar o posicionamento de outras correntes teológicas, porém, a gente, quando analisa a palavra de Deus, no sentido de harmonizar o conteúdo geral da Bíblia, tanto em relação ao mundo, como em relação à igreja e em relação a Israel, nos dá muita tranquilidade para aceitarmos a corrente futurista em relação à literatura apocalíptica, para aceitarmos a corrente das dispensações no modelo clássico em relação ao povo de Israel. Em relação à grande tribulação, nós somos pré-tribulacionistas, a igreja será arrebatada antes da grande tribulação, e em relação ao milênio, nós também cremos que o milênio será após a grande tribulação. Ok, amém, pastor? Que bênção, né? É uma satisfação estar a gente sendo estimulado, ensinado, lembrado algumas questões, muito importante. Eu vou dar para o senhor um minutinho para tomar uma água aí, pastor. Enquanto isso, eu vou mandar aqui alguns abraços, né? Alguns irmãos estão dando a honra da presença, da audiência da nossa live. É o caso da mulher Helena Silva, interior do Paraná, está assistindo. Irmão Roberto Gomes, do São Brás. Pastor Jorge Barbosa também está nos assistindo, pastor. A irmã Solange Veiga. A irmã Michele Foscarini, da Igreja Madureira. Pastor Agnaldo Brito, Santa Cruz do Rio Paro, de São Paulo. Amigo meu, um abraço, pastor Agnaldo. Irmão José Almeida. A irmã Ana Júlia Gonçalves, uma ovelhinha minha, aqui de Vitória. A irmã Creuza Moura. O presbítero, o teólogo Luciano Petúlia,
é um exímio ensinador da palavra de Deus, pastor Samuel, está assistindo o senhor. Também a irmã Ruth Matias, a irmã Sueli Souza, irmão Valdivino Bueno, a irmã Ionice Braga acabou de entrar aqui, também é uma ovelha nossa. Muita gente, pastor, dando a honra da presença e nos ouvindo aqui. Bem, pastor Samuel, podemos avançar? Podemos. Eu estou com um delay que está com áudio, mas tudo bem. Vamos lá. Pastor Samuel, o arrebatamento da igreja será invisível, isto é, acontecerá apenas aos preparados. E outro grupo diz que todo olho o verá. Em sua opinião, como será isso, pastor? Bem, eu também quero agradecer todos que estão participando conosco, né? E peço a vocês que, quando isso ficar gravado, compartilhem para que as pessoas sejam esclarecidas. O arrebatamento da igreja será invisível, isto é, acontecerá apenas para os preparados. Mas a Bíblia não diz que todo olho verá? Bem, então vamos esclarecer essa questão dentro da Bíblia, porque a Bíblia interpreta a Bíblia. A segunda vinda de Jesus em duas fases. Vai ser em duas fases. Assim como a doutrina bíblica e das dispensações, a doutrina da vinda de Jesus em duas fases também é uma doutrina bíblica. Quando a Bíblia fala todo olho o verá, é uma alusão à manifestação de Jesus Cristo em glória, a segunda fase da segunda vinda. Agora, preste atenção no que está escrito na carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 28. Jesus aparecerá segunda vez aos que o esperam para a salvação. Quando fala todo olho verá, não está dizendo que é para aquelas pessoas, que é para todo mundo, aliás, que é só para o salvo. Todo olho verá é o mundo inteiro que vai ver. Então, Jesus está aparecendo aqui nesse Apocalipse 1:7 para o mundo inteiro ver, contemplar. Quando o Apocalipse foi escrito, a gente até se perguntava como se daria isso, né? Mas hoje, qualquer acontecimento do outro lado do mundo, instantaneamente, via sociais, via redes sociais, né? Ele aparece para o mundo inteiro. Esses dias deu uma explosão em Beirute, é longe daqui, é outro lado do planeta, mas instantaneamente já se mostrou imagem das coisas acontecidas ali para todo mundo ver. Então, eu quero dizer para você que na questão de todo olho verá, é claro, a Batalha do Armagedon, um conflito desta magnitude, as redes de comunicações mundiais estarão lá para noticiar esse evento dessa grande batalha. E aí, quando Jesus aparece, todo olho verá. Mas quando chega Hebreus 9, 28, fala que Jesus aparecerá segunda vez aos que o esperam para a salvação. Aqui não é todo olho que vai ver. Eu quero dar uma ilustração para vocês aqui, baseado nas aparições de Jesus depois de ressuscitado. Interessante que Jesus, depois de ressuscitado, ele não organizou um palco para se apresentar ressuscitado ao mundo. Ele apareceu a algumas mulheres, apareceu aos discípulos Tomé ausente, apareceu aos discípulos Tomé presente, apareceu aos discípulos do caminho de Emaús, aos 2 discípulos do caminho de Emaús, e segundo está escrito na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, ele foi visto por 500 irmãos. Então, Jesus ressuscitado apareceu para quem? Para os salvos, para os crentes, para aqueles que acreditavam nele. E Hebreus 9, 28, está dizendo que Jesus aparecerá segunda vez aos que o esperam para a salvação. Eu sei que essa questão da confusão que muitos fazem é que muitas vezes a Bíblia está falando sobre a segunda vinda de Jesus, usando assim como um termo geral, digamos genérico, para englobar tanto o arrebatamento quanto a manifestação de Jesus em glória. Então, quando se fala de segunda vinda, pode englobar o arrebatamento, pode englobar a vinda de Jesus em glória, 7 anos depois. Então, segunda vinda é um termo assim mais geral.
Arrebatamento é mais específico. Arrebatamento é com relação aos crentes, aos salvos. E a manifestação de Jesus em glória é aquela hora que ele vai aparecer e todo olho o verá. Se não se confundir. Arrebatamento é só para os salvos. O encontro será nas nuvens. A manifestação de Jesus com grande glória e poder será para finalizar a grande tribulação, vencendo a batalha do Armagedon. Ele virá com a igreja e seus pés estarão no Monte das Oliveiras, conforme a profecia de Zacarias. Todo olho o verá, conforme está narrado no livro do Apocalipse. No arrebatamento, nós iremos ao encontro do Senhor nos ares. Seremos galardoados, participaremos das bodas do Cordeiro no céu. Na manifestação de Jesus em grande glória, conforme Judas e Apocalipse 19, nós viremos com Jesus. Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. Aqueles exércitos que seguem a Jesus, ali em Apocalipse 19, é a igreja que faz parte destes exércitos. E Jesus vem nessa segunda fase, que é a manifestação dele em glória, ele finaliza a grande tribulação, prende o diabo, lança o anticristo e o falso profeta no lago de fogo e instaura o milênio. Então, eu creio que para nós termos uma interpretação harmônica da Bíblia Sagrada, precisamos de acreditar que o arrebatamento se dará em duas fases. Quer dizer, a vinda de Jesus se dará em duas fases. O arrebatamento para os crentes, para os salvos, o encontro nos ares. A vinda de Jesus em glória com os crentes, e o seu pé estará no Monte das Oliveiras. Eu creio que aí está bem esclarecido a nossa posição bíblica. Ok, pastor. Maravilha. Aliás, estão surgindo algumas perguntas aqui, pastor. Eu falei no começo da live que assim a gente não tem, né, condição de garantir que vamos responder a todas, porque são óbvias do nossa live. Mas eu notei uma aqui que eu acho intrigante, eu vou deixar para o final. Nós não perdemos aí a sequência, já que o senhor está com o motor aí aquecido. Enquanto isso, pastor, eu aproveitar também para mandar mais um abraço aqui. Nós estamos tendo a presença na audiência do irmão Evandro Novaes, também o irmão Ricardo Gomes, a irmã Suzana Brito Lima, ovelha minha aqui de Vitória, também dando a honra. Pastor Belson Bonetti, aliás, eu mando um abraço, completa recuperação da sua saúde, teve um pequeno acidente aí, mas vai dar tudo certo, pastor Belson. Também o presbítero Luiz Balbino, ali também no nosso campo eclesiástico, pastor Samuel. O irmão Cristiano Aguiar também é mais uma ovelha de Vitória. O irmão Daiel Bonetti, irmão do Belso também, a família Bonetti em peso aqui, né? Que bênção, né? Muita gente boa estando conosco aqui. Pastor Samuel, para nós engrenar a próxima pergunta, quais passagens bíblicas podem nos assegurar que Jesus nos arrebatará antes da grande tribulação? Bem, meus irmãos, no Apocalipse é interessante que capítulos 2 e 3 falam da igreja, da era da igreja. E depois a igreja como que parece que desaparece do cenário. Mas a gente vê, João viu uma visão no céu com os 24 anciãos. Para mim, é claro que isso é uma visão, mas é uma representação pictórica da igreja. Esses 24 anciãos não são anjos, não são nada. É a representação pictórica da igreja. E a maneira como estes 24 anciãos são apresentados, você pode fazer uma comparação e você vai observar que confere exatamente com a descrição das promessas que Jesus fez aos vencedores das 7 igrejas. Você pode ver lá, primeira igreja, segunda igreja, terceira igreja, quarta igreja, nós estamos correndo aqui com o tempo, né? Quinta igreja, sexta igreja, sétima igreja. Compara o que Jesus prometeu aos vencedores e veja como estão os 24 anciãos. Eles são uma representação da igreja. Outra coisa também que eu creio que é uma passagem que vai mostrar para a gente isso,
É a palavra de Jesus em Lucas capítulo 21, versículo 36. Jesus nos advertiu: vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. O que é que nós vamos, o que é que Jesus está dizendo aqui para nós ser considerado digno de evitar as coisas que hão de acontecer? É claro, quem for arrebatado vai evitar participar da grande tribulação, de todas estas coisas que vão acontecer. Uma palavra bem clara e categórica está em Apocalipse capítulo 3:10, palavras de Jesus. Como guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. Ora, o que Jesus está garantindo aqui? Jesus está garantindo que quem guardou a palavra dele vai ser guardado, livrado da hora da tentação que vai vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. Então a igreja já não estará mais fazendo parte desse contexto, dessa tentação que haverá para tentar os habitantes da terra. E uma outra coisa também, a gente faz assim digamos, uma analogia. Jesus diz que como foi nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os consumiu a todos. Então, esse pessoal, eles estavam levando a sua vida rotineira, natural, apenas nas coisas, digamos, materiais, naturais, sem se preocupar com o lado espiritual da vida. E eles não perceberam, o dilúvio veio e levou a todos. Porém, Noé, divinamente avisado com a sua família, foram salvos na arca. Uma perfeita alegoria de que quem está com Jesus, abrigado na sua igreja, também será guardado dessa grande tribulação, assim como Noé com sua família foi guardado das águas do dilúvio. Então, nós seremos guardados não das águas do dilúvio, mas da grande tribulação que virá sobre a face da terra. Uma outra comparação que a gente faz nessa mesma passagem, assim também nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e os consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Isso está em Lucas 17, 26 a 30. Então, somente quando Ló, com suas duas filhas, estavam abrigados, estavam em um lugar seguro, o juízo se abateu sobre Sodoma e Gomorra. Então, os juízos de Deus e a grande tribulação não deixam de ser manifestação de juízos de Deus sobre a terra, vai se manifestar plenamente quando a igreja já estiver em um lugar seguro. Não nos esqueçamos também que na vinda de Jesus para arrebatar a igreja, o encontro será nos ares, conforme 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 17. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, os salvos ressuscitados, nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Aqui não falou nada de todo olho verá, apenas que nós seremos arrebatados. E a Bíblia também diz numa outra passagem que será num piscar de olhos, numa fração de segundo. E, em sexto lugar, eu quero dizer que na vinda de Jesus, com glória e poder, Jesus vem com seus santos, seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, Zacarias 14, 4. E naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o Oriente. E o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o Oriente e para o Ocidente, e haverá um vale muito grande. E metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade dele para o sul. E no versículo 9, e o Senhor será rei sobre toda a terra. Olha só, naquele dia um será o Senhor e um será o seu nome.
Então, nessa vinda que Jesus coloca o seu pé sobre o Monte das Oliveiras, ele vem para ser rei de toda a terra. Portanto, é nessa ocasião que o Senhor Jesus estabelecerá o seu reino milenial. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Pastor Samuel, está tendo algumas reações, claro, natural, né? Um tema como esse, ele é bem, ele instiga, né? Não só a curiosidade, mas também tem É, a ver com o nosso futuro, né? Mexe conosco, não tem como. Embora que eu não tinha, né, garantido nem para os nossos irmãos e nem tinha pedido falado com o senhor sobre isso, mas uma das questões que os nossos irmãos estão colocando aqui, está tendo várias reações já, eu peço até desculpa, a gente não vai poder responder aqui prontamente a todos por questão da proposição da nossa live, mas está aqui anotado e depois podemos até retomar. Mas tem uma pergunta do pastor Aguinaldo Brito, pastor lá de Santa Cruz do Rio Pardo, que alguém está propondo isso, né? Está tendo um movimento aí, e ele faz, né? Ele coloca para nós, aí eu queria passar para o senhor, qual que é a sua percepção em relação a isso? Segundo ele, estão dizendo que a Covid-19 é uma das trombetas. Qual que é a sua percepção, pastor Samuel? bem, na minha concepção, a Covid-19 não é uma das trombetas, mesmo porque eu creio que as trombetas vão soar depois do arrebatamento da igreja. Existe uma passagem no Apocalipse que João vê lá, né, quem é digno de abrir o livro, desatar os seus 7 selos, e é depois disso que se segue a primeira trombeta, a segunda, a terceira. Tem gente já falando que já está para vir a quinta trombeta, né? Eu, eu não dispuso essa ideia. Na minha modesta opinião, esse Covid, essa pandemia, para mim soa assim como se fosse, digamos, o grito da meia-noite, né? À meia-noite ouviu-se um clamor: saiam, o noivo está chegando, saiam ao seu encontro. Interessante que nessa parábola das 10 virgens, quando esse grito ecoou e a ordem foi dada para sair ao encontro do noivo, houve um lapso de tempo no qual aquelas 10 virgens tiveram tempo estavam todas meio sonolentas, né? Elas se despertaram e deram aquela, digamos, aquela arrumada final, igual a gente quando está pronto para sair de casa, mas na hora de sair mesmo, dá uma última olhada no espelho, uma última olhada no cabelo, ver se não esqueceu nada para sair. Então, as virgens que estavam prontas, digamos, elas tiveram esse tempinho, né, esse último tempinho para colocar as lamparinas em ordem. Graças a Deus elas não tinham se apagado, tinha azeite, e elas estavam assim, digamos, melhor preparadas. E elas saíram para se encontrar com o noivo. E aquelas outras virgens que estavam desprevenidas, quando elas ouviram o brado, o noivo está chegando, verificaram que elas ainda não estavam totalmente prontas. Elas tiveram que ir atrás de quem fornecia azeite para se preparar tal, e aí o noivo chegou, a porta se fechou. Então, no meu entendimento, eu acredito que essa pandemia a nível mundial, com essas comunicações, porque já teve outras pandemias lá, acho que 1919, 1920, uns 100 anos atrás, mas as comunicações não eram tão desenvolvidas igual hoje. Então, isso deu um abalo mundial de verdade, essa pandemia atual. Eu creio que, nesse sentido, essa pandemia não tem paralelo na nossa história, na história da humanidade. Não é que só teve essa pandemia. Tivemos aí gripe espanhola, não sei o quê, tem muitas pandemias no mundo já. Porém, essa assumiu uma proporção assim bem alarmante, devido às comunicações serem praticamente instantâneas no mundo inteiro, muitas viagens, etc. Tal. Então, para mim, isso é um grito, digamos, da meia-noite, para a gente se preparar, porque o noivo está perto de chegar. Agora, a primeira trombeta vai ser bem depois do arrebatamento, na minha opinião. Ok, obrigado, pastor, pela sua pronta, né, resposta. Foi assim uma pergunta meio de sopetão, né? Ver aqui na live. E eu achei interessante porque provavelmente muita gente está aí, né? Há muitos comentários, né? E como eu tinha dito no início, pastor, tem muita gente que comenta e não tem base bíblica, não tem base teológica, né?
E aí começa a fazer, não digo o caso do pastor Ignaldo, né? Mas muita gente que não tem base começa a fazer, e até por conta das redes É, sociais hoje, uma coisa boa, ela tem uma rápida exposição, e uma coisa ruim também, né? Olha aí, o é pastor verdade. Ignaldo está acabando de dizer, né? Foi muito feliz nessa colocação e está agradecendo aqui a sua resposta, pastor Samuel. Samuel, olha só, né? Já estamos quase com 50 minutos aí da nossa live, um pouquinho menos. Eu queria que o senhor, né, desse uma palavra final sobre o tema, como é que foi para o senhor ter a experiência, né? Nós trocar um pouquinho sobre a escatologia, o sinal dos tempos. Fale algo mais para nós, pastor, para nós fechar a nossa live. Eu acredito que foi uma experiência boa para mim, também eu acredito que para os ouvintes, para os irmãos que participaram conosco, né? E eu também entendo que muitas pessoas, elas já sabem a resposta, mas fazem a pergunta para esclarecer quem não sabe. Então, isso é muito útil na questão pedagógica, né? Exato. Porque eu tenho visto aí muitas profecias, e, inclusive, tem muitas pessoas que querem demonstrar um grande conhecimento bíblico, mas a gente, quando vai analisar mais profundamente, a gente vê que não fecha as coisas direito como eles estão falando. E como eu disse para você, né, já tem gente achando que já é a quinta trombeta que já está tocando, né? Mas eu entendo que, primeiro, o primeiro grande acontecimento é o arrebatamento. Agora, que considerações a gente faria? Primeiro, a gente não sabe de que Jesus vem nem a hora nem o minuto. Mas uma coisa a gente sabe, ele vem. E Jesus disse Amém. em Marcos, capítulo 13, 33, olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Olhai, olhe os sinais, olhe as oportunidades. Muitas vezes nós estamos perdendo oportunidades de servir a Deus, de fazer a obra de Deus. Vigiai, não sabemos o dia e a hora, precisamos estar vigilantes e orai. Interessante que aqueles crentes que às vezes querem ser muito espirituais, ou mais espirituais até do que os outros, acham que em primeiro lugar é orar. Mas aqui tem primeiro olhar, depois tem vigiar e depois tem orar. Não que a oração seja menos importante, acho que tudo é importante. Nós devemos orar. O apóstolo Pedro também nos aconselhou na segunda carta, no capítulo 3, versículo 11, havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convencer em santo trato e piedade. Então, nós precisamos tratar uns aos outros com santidade. Devemos ser piedosos nos nossos relacionamentos com as outras pessoas e também com Deus. No versículo 14, por isso, amados, aguardando estas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis e em paz, dele, de Jesus. Hebreus 12, 14 nos aconselha: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Jesus nos ensinou em Mateus 24, 13, que por sinal faz parte da literatura apocalíptica, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Jesus também nos falou sobre os dois principais mandamentos, e eu quero repeti-los aqui agora, porque é muito importante nós não perdermos de foco as coisas essenciais. Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. Não importa se temos crises, se temos tribulações, se temos fartura, se temos necessidade, se temos saúde ou se estamos doentes, se nos sentimos fortes ou se nos sentimos fracos, se estamos angustiados ou estamos muito tranquilos, não importa a nossa condição. Vamos amar a Deus acima de todas as coisas. E o resto vai se encaixando tudo. Mas a gente não pode se esquecer, porque às vezes alguém quer espiritualizar muitas coisas e não vai amar o próximo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quantas pessoas estão precisando de nosso apoio nessa hora tão angustiante? Alguns, às vezes, até passando necessidade. Tem pessoas que, por serem aproveitadoras, às vezes nem precisam e querem se aproveitar. Mas, geralmente, as pessoas honestas, íntegras,
se elas passam necessidades, elas não saem tocando trombeta, estou precisando disso e daquilo. Os irmãos devem seguir o exemplo de Jó, inquirir para ver se alguém tem necessidade e procurar atender essa necessidade. Porque não adianta nada a gente arrotar muita espiritualidade, muito relacionamento com Deus, se nós não estamos prestando atenção naquele que está perto de nós. Se alguém diz que ama a Deus e não ama o seu próximo, a Bíblia diz que já é mentiroso. Devemos permitir que o Espírito Santo guie nossas vidas. Devemos amar a Deus acima de todas as coisas, devemos amar os nossos irmãos, devemos perdoar. E não devemos deixar de congregar. Tem gente que nem... É claro que estamos com restrição, mas tem gente que está meio, né, parece que não está achando importante congregar. É importante congregar, sim. E eu quero citar um versículo que hoje eu compartilhei com a minha rede social. Eu achei muito interessante. Isaías 41, versículo 10, na visão transformadora. Não tenha medo. Eu sei que tem muita gente que está meio amedrontado. Às vezes está desempregado, está com medo do futuro. Mas a Bíblia está dizendo, não tenha medo, pois eu estou com você. Não desanime, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei, eu o ajudarei. Com a minha vitoriosa mão direita, eu o sustentarei. Meu querido irmão, minha querida irmã, fique firme com Jesus. Pastor Neir, eu creio que nós poderíamos fazer uma oração, não é verdade? Agradecendo a Amém, pastor. Deus. Aliás, eu queria incluir, pastor, um pedido específico. Acredito eu, né, enquanto estava ouvindo o Senhor, Deus colocou no meu coração de que há dois grandes grupos de pessoas nesse momento que estamos vivenciando, né? Aquelas que estão com o coração assim ansiosos da volta de Jesus, estão felizes, estão aguardando a volta de Jesus, mas tem um grupo que está com medo, está inseguro, né? Então eu queria que o senhor pudesse orar por esses dois grupos de pessoas, né? Aqueles que estão já dizendo Maranata, ora vem, Senhor Jesus, mas também tem um grupo que está entendendo que precisa de algo a mais, né? E eu queria então que pudesse orar por nós, pastor, e abençoar todos os nossos amigos e irmãos que estão nos assistindo na nossa live. Podemos abençoar com essa oração, pastor Samuel. Então nós vamos orar agora, né? Se você não se sente preparado ainda, procura te preparar rapidamente. Eu falei agora há pouco que eu entendo que esse Covid é como se fosse o grito da meia-noite, então houve um lapso de tempo para as pessoas se prepararem. Amém. Mas o tempo não é assim, elástico à vontade, vamos ter todo o tempo do mundo. Você viu que aquelas virgens nécias não tiveram tempo. Quando elas pensavam que estavam prontas, a porta já estava fechada. Então você deve se apressar para se aprontar para este encontro glorioso com Jesus. E você que já está preparado, eu creio que você deve aproveitar o tempo que você tem, olhar para as oportunidades e fazer a obra de Deus enquanto é dia, antes que a noite chegue, quando mais ninguém poderá trabalhar. Oremos. Pai querido, eu quero te agradecer de coração por esta oportunidade. Tivemos alguns problemas técnicos no início, nos atrasamos um pouco, mas ao final conseguimos fazer esta live, falando de assuntos tão importantes da palavra de Deus. E acredito, procurando falar com aquela clareza necessária para que todas as pessoas possam entender. Eu estou intercedendo, Senhor, em favor daquelas pessoas que estão enfermas, daquelas pessoas que estão necessitadas, que elas aprendam a confiar em Ti, aprendam a ter esperança, sabendo que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu também oro em favor daquelas pessoas que estão cheias de dúvida quanto à salvação. Elas não têm certeza. Elas estão vivendo inquietas, se perguntando se existe uma salvação e se ela existe, como se pode obtê-la. A gente sabe pela tua palavra que quem te busca de todo o coração vai te encontrar. A gente sabe que toda aquela pessoa que com sinceridade vem para Jesus, Jesus de modo nenhum vai repelir, de modo nenhum vai rejeitar. Meu Pai, ajude essas pessoas a terem um propósito, a tomarem uma decisão.
não ficarem em cima do muro, aguardando mais um acontecimento, aguardando mais uma visão, mais uma revelação, mas que elas possam te buscar de todo o coração enquanto se pode achar, porque haverá tempo em que vão te buscar, mas não vão te encontrar mais. Mas quem te busca de todo o coração, com certeza te encontrará. E aqueles, Pai, que estão procurando se manter com as lâmpadas acesas, vigilantes, preparados, nos torna, Senhor, pessoas proativas, ajudando outros que estão na dúvida, trazendo outros ao redil do bom pastor. Eu sei que, apesar da pandemia, é tempo de evangelizar, é tempo de discipular, é tempo de fazer a obra de Deus. Nos ajude, Pai, para que nós possamos ser úteis, sendo servos no teu reino. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Pastor Samuel, antes de nós fechar a nossa live, eu quero só ainda mencionar, né? Nós tivemos também a presença, né, a companhia da irmã Meire Mocin, também da irmã Zuleida Vidal, lá do Rio de Janeiro, o irmão Ailton Antônio, aqui do nosso campo eclesiástico, a irmã Zeliane Rosa, o irmão Pedro Reva, amigo da família, o irmão Antônio Quadros, a irmã Claudemira Moraes, também a irmã Wanda Lopes, que é uma ovelha nossa aqui do Jardim Vitória. Também quero fazer, pastor, mais uma menção honrosa e agradecer publicamente a minha esposa, que nos ajudou aqui para tentar resolver a parte técnica, né? E finalmente nós conseguimos a nossa live. Também está aqui online o irmão Félix Rodrigues Cuevas, é um missionário, enfim, muita gente. Pastor Samuel, a minha gratidão a Deus, também pelo senhor ter aceito uma vez mais o nosso convite. Para quem chegou agora e não viu a apresentação inicial, Pastor Samuel Rodrigues Moreira é presidente da Assembleia de Deus Plenitude de Vida, aqui de Amarenta Mandaré, e é meu pastor, né? Então estou muito bem acompanhado, fico muito feliz, o senhor nos dar essa honra. O senhor pode, depende das últimas considerações finais, e uma bênção para todos nós, Pastor Samuel. Amém. Glórias a Deus. Eu também estou feliz com todos os que participaram. Deus abençoe. E vocês, depois que essa live estiver aí gravada para reprodução, continue compartilhando. Eu sei que muita gente tem dúvida, precisa aprender mais, mas eu quero que a bênção de Deus esteja com todos vocês. E se vocês continuarem semeando a boa semente, eu tenho certeza que a recompensa será muito grande. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do precioso Espírito Santo seja com todos nós hoje e sempre. E todos nós dizemos amém. Maranata, Amém. ora vem, Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Obrigado, pastor. E olha, só mais uma última passadinha aqui. Tem muita gente chegando ainda, né? Mas acho que alguém que o senhor deve conhecer está conosco, a irmã Armelinda Martinez, Cruzeiro do Oeste, pastor. Conheço. Pastor Vantuir também, nosso companheiro, amigo ministerial. Deus abençoe o pastor Vantuir pela companhia, tá bom? Meus irmãos, obrigado a todos vocês que ficaram conosco, inclusive aqueles que pacientemente me esperou, aguardou aí, né? Ficamos quase uma meia hora, um pouquinho antes, tá aguardando para o Samuel. O Facebook nos deu né, nos provou a nossa paciência, mas fomos resistentes, resilientes e conseguimos, né, finalmente conectar com o Samuel e realizamos essa live. Então, se você foi abençoado, né? Então agora compartilhe a bênção de Deus, compartilhe essa live, né? Para uma pessoa que precisa ouvir a palavra de Deus, algum amigo, estudante da palavra, faça isso e Deus vai honrar o teu gesto. Deus abençoe a todos, tenham todos um final de semana ricamente abençoado. Um abraço para o Samuel, fica com Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém.